que é porteiro, disse: pastor, eu coloco o senhor nas minhas orações, eu nem sei seu nome direito, mas eu oro pelo senhor. Mas não tem problema não, pode orar com o nome errado, que Jesus sabe para quem é. Aleluia. Pastor Tassiano, um grande amigo, nos fez esse convite, eu fiquei muito feliz, né? E não poderia deixar de estar aqui. Aqui é uma parte da minha família e também das minhas origens que eu não deixo de lado, viu, meus irmãos? Eu comecei numa igreja que era menor do que essa, muito menor, na verdade era numa salinha, e Deus ali foi nos abençoando. Eu fui batizado com o Espírito Santo numa igreja que era um barracão de tábua, e o culto era dirigido pelas crianças. Naquela noite Jesus me batizou, eu tinha 11 anos de idade, e até hoje estou aqui firme. Aleluia. Na presença do Senhor. Sempre que a minha limitação couber e o pastor Tassiano quiser, estamos prontos para estar aqui no show, pastor. Vamos ler a palavra do Senhor. O pastor Tassiano nos convidou para trazer um estudo, e eu me preparei para trazer um estudo para os irmãos. Então não vou pregar, né? Nós vamos trazer um ensinamento, e outro dia, quando vier, se for culto para pregar, a gente prega, mas se for estudo, a gente dá o estudo também, não tem problema nenhum. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, 2 Timóteo. O pastor havia me falado de um tema, mas eu não quis entrar nessa sequência, até porque ele não meu Deus, fugiu a palavra, me disse para pregar no tema, né? Não me constrangiu para falar nesse tema. Então, por esse motivo, eu não me preparei nesse tema. Se eu tivesse dito: eu quero que o senhor fala isso, aí a gente ia dar uma corrida lá, espere de Jesus para falar, mas ele me deixou à vontade. Então nós vamos tratar desse outro tema aqui que Deus colocou no meu coração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6, 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto sagrado bastante conhecido e bastante recitado nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos. Uma grande expressão de um homem de Deus que, sabendo, ele foi um dos poucos que soube que a sua partida, o seu momento, a sua morte estaria chegando, e tudo isso por causa de uma condenação. Ele então, na última carta de instrução ao seu filho na fé, seu companheiro, amado irmão, como ele chamava o pastor Timóteo, ele escreve, e no finalzinho da carta, ele vai fazer um convite, ou melhor, ele faz um convite a Timóteo, um convite apressado, para que Timóteo fosse rápido encontrar com ele. Caso ele demorasse, ele com certeza não o encontraria mais com vida. E Paulo então dá para Timóteo as razões
pelas quais ele tem pressa que Timóteo se locomova até onde ele está. E ele então diz lá: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, ou seja, a minha morte já está programada. Eu quero só que você não se preocupe, porque a minha consciência, a minha alma, o meu espírito me diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Não chores. Nas entrelinhas nós podemos entender estas expressões, por certo, de Paulo. Não chores, porque o que me espera é maior do que todo o sofrimento que eu passei por aqui. A coroa da vida está me esperando. Aleluia. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, se acontecesse com um de nós, será que nós teríamos condição de nos expressar conforme Paulo se expressou? Será que nós teríamos a coragem de falar conforme Paulo falou? Eu não quero questionar se teríamos ou não teríamos esta coragem, mas nós nesta noite vamos falar o porquê que Paulo teve tanta coragem para falar esta palavra, para se expressar desta forma, no momento em que, para mim pelo menos, seria pavoroso. Não é que a morte está chegando, eu sei que vou morrer. É essa a situação de Paulo. Quando nós estudamos a palavra de Deus e trazemos e olhamos ao nosso redor, eu vou cumprir o horário, viu, meus irmãos? Eu preparei uma mensagem aqui, a gente vai cumprir o horário com os irmãos, mas eu não vou passar do horário não. Muito bem. Quando nós olhamos ao nosso redor, no momento de estresse, no momento de fadiga, no momento que nós temos uma exaustão muito grande com o dia a dia, aí nós olhamos para Paulo e precisamos aprender com ele a respeito de um detalhe: a sua saúde espiritual. É o que eu quero falar nesta noite. Saúde espiritual de Paulo. Aleluia. Salomão escreveu assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração ou da alma, o espírito se abate. Quando nós lemos lá em 1 Samuel no capítulo 1, versículo 10, Ana diz da seguinte forma: com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu vou ficar nesses dois versículos por enquanto, para mostrar a diferença de um coração alegre ou de uma alma alegre para uma alma entristecida. Quando Salomão fala da alma alegre, ele diz que o coração alegre, a alma alegre, ela aformoseia o rosto. Aleluia. É até difícil ver um crente triste, porque por obrigação o crente tem que ser alegre. Ele tem que ser alegre porque ele tem paz da alma. Nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical. Então não dá para o crente ser carrancudo, de cara feia, cabisbaixo. Não dá, porque quem tem alegria na alma tem que ser alegre. É o que a Bíblia diz, não sou eu que digo. Se algum cristão está de cara triste, amarrotado e alguma coisa, vai lá na alma que tem alguma coisa errada. E se a alma está bem, a alegria está estampada.
Aleluia. O salmista escreveu da seguinte forma: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, os simples somos nós, não temos sabedoria. Aí Tiago diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Aí a gente pede sabedoria a Deus. A sabedoria de Deus para a nossa vida vem através da palavra. Então quem tem a palavra tem sabedoria, e quem tem sabedoria pela palavra tem refrigério na alma. Está explicado porque o crente não pode andar de cabeça, de cara feia, né? Sempre com um sorriso. É a Bíblia que diz isso. Muito bem. Quando o presbítero João escreve para o seu companheiro, o outro presbítero chamado Gaio, Gaio era um dos mais excelentes obreiros da igreja de Éfeso. Ele diz assim, ó: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Maravilha. Só que ele não parou aí. Ele vai mais além e diz assim: como bem vai a tua alma. Ele está falando de quê? De alegria, de satisfação, de saúde espiritual. Muito bem, Paulo sabia muito bem disso, porque ele não, como a gente diz no popular, ele não caiu de paraquedas. Paulo se preparou para enfrentar os reveses da vida e para servir a Deus até o momento dele dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como foi que Paulo se preparou? Paulo se preparou em 3 etapas. Primeiro, ouvindo. Meus irmãos, talvez os cultos menos frequentados das nossas igrejas, estou falando de um modo geral, é o culto de ensino e a escola bíblica dominical. Mas é aqui que a gente se prepara para enfrentar a vida. Lá fora. Oração não prepara, jejum não prepara, cantar não prepara, nada disso. O que nos prepara para enfrentar a vida aí fora é a palavra de Deus. O pastor Tassiano disse aqui que Deus nos escolheu e nos preparou para estar aqui nessa noite. Olha que privilégio que nós estamos tendo, recebendo um alimento da palavra de Deus. Então vamos lá. Primeira etapa do preparo de Paulo foi ouvir a palavra de Deus. Ele, quando ouve a voz de Deus pela primeira vez, ele ouve da seguinte forma: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele disse: quem és tu, Senhor? Foi a primeira vez que ele ouviu diretamente a voz de Deus. Primeira etapa do preparo. Segunda etapa, Paulo se preparou crendo. Por que crendo? Porque quando Ananias chega na casa lá na rua chamada direita, quando Ananias chega lá, a Bíblia diz que ele diz assim: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou aqui para que eu colocasse as mãos sobre a sua cabeça, você voltasse a ver. E ele creu naquela palavra. Então a segunda etapa foi crer na palavra. E a terceira etapa de Paulo foi praticando a palavra. E aí ele diz: porque se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me envergonhar, pois me é imposta esta obrigação: ai de mim se não anunciar o evangelho. Com isso, Paulo está fazendo o quê? Ele está vitaminando a sua saúde espiritual. Ele está fortificando a sua saúde espiritual para depois enfrentar os problemas, as adversidades da vida. Depois desse preparo,
encontrar que Paulo então começa a colocar para nós, expor para nós, a riqueza que ele tinha, a fortaleza que ele tinha em termos de saúde espiritual. Primeiro, Paulo reconhecia a sua fragilidade. Às vezes, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós pensamos que ele era o homem mais forte, é o que dá a entender. Mas quando ele abre a boca, ou quando ele escreve, a gente observa que ele era tão frágil quanto nós somos. Paulo traz na segunda carta aos Coríntios, um relato sobre o seu sofrimento por causa do amor ao Evangelho. Aí quando ele termina de relatar, ele diz assim: quem enfraquece que eu também não me enfraqueça? Ou seja, os problemas que vocês passam, eu passo também. E por causa deles, assim como vocês se enfraquecem, eu me enfraqueço também. Mas tem um detalhe: se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Foi quando ele disse: quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte. Mas quando eu penso que eu sou forte, aí é que eu sou fraco. Então ele está mostrando que ele tem uma saúde para enfrentar, uma saúde espiritual para enfrentar os reveses da vida. Paulo então exorta Timóteo: Timóteo, sofre comigo, pois as aflições como um bom soldado de Cristo. Observe que Paulo não convida Timóteo para que ele pudesse desfrutar dos prazeres do Evangelho. Ao contrário, ele convida Timóteo para sofrer. Timóteo, sofre comigo, pois as aflições como um bom soldado de Cristo. Era isso que ele queria. Você é soldado, você está na guerra, você está na batalha, então não tem cara feia, não tem tristeza, não tem agonia. Sofre como um bom soldado. Aleluia. Paulo então, neste episódio, ele nos ensina 4 coisas. Primeiro, nós precisamos aprender a reconhecer a nossa fraqueza, entender que nós somos fracos. Segundo, Paulo nos ensina a direcionar o nosso ego. E aí, quando ele direciona o ego dele, ele direciona o ego exatamente no que ele tem, não é no que ele não tem. Porque às vezes nós nos direcionamos para aquilo que nós não temos. Nós temos que direcionar porque nós temos. Foi o que ele disse aqui. Então ele direciona o seu ego. Depois, Paulo nos ensina a aceitar ajuda. Quando nós estamos com problema, estamos tristes, estamos passando por dificuldade, aceite ajuda. E por último, ele nos ensina a sofrer como um bom soldado. Assim sendo, entendemos que não somos e nem precisamos ser um super crente. Ninguém precisa ser um super crente, super santo, super espiritual. O que nós precisamos de ser é crente. Só isso. Se eu for crente, o resto Jesus faz. O problema é que tem gente que quer ser super crente, aí não aguenta ser super crente. O outro quer ser menos crente, não dá para ser menos crente. Então Paulo está me ensinando ao quê? Seja crente e deixa o resto por conta de Jesus. Aleluia. Olha a vantagem de ser crente. Quando Davi está diante do gigante Golias, ele não foi nem mais crente nem menos crente. O gigante desafia e ele responde: tu vens a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome. Eu sou crente, eu não sou super crente, eu sou crente, então eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pronto. Ele poderia ter dito: não, é porque aí no meio do meu povo aí não tem ninguém que dá conta, os meus irmãos não aceitaram o desafio, mas você vai ver quem é crente. Ele não fez isso, ele disse: eu só sou crente, então eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aleluia! A quem tu tens afrontado.
Quando o mordomo Eliezer saiu a buscar a esposa para Isaac, o que ele faz? Ele faz uma coisa de crente. Todo crente faz esse negócio quando está em aperto, não é? Ele dobrou o joelho e ainda fez os camelos ajoelhar. Ajoelha todo mundo aí que nós somos crente. Ajoelha todo mundo. Ajoelhou ele, os camelos e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, dá-me hoje um bom encontro. Pronto, foi o suficiente para quando ele chegasse no poço e encontrar a moça para levar para o filho do seu Senhor. Aprendemos com Paulo: ser crente. Ninguém precisa ser mais crente ou menos crente. Seja crente. Aleluia. Glória a Deus. O nosso sofrimento, normalmente, é porque nós queremos resolver aquilo que é impossível, aquilo que não está na nossa mão. Meu irmão, o que não está na sua mão, o que não está na minha mão, deixa para Deus resolver. E Paulo tinha esta convicção: isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Ele, quando foi interrogado, né, acho que nós estudamos na lição passada, quando ele foi interrogado, ele simplesmente disse: vocês vão me açoitar? Não tem problema, pode bater. Eu fui condenado a quantas chicotadas? 40. Só vou fazer uma lembrancinha para vocês aqui. Era mesmo que ele está dizendo: eu sou servo de Deus. Ó, eu sou romano, então nós vamos abaixar para 39. Pronto, resolveu o problema. Isso é que nós precisamos, meus queridos irmãos, estar na direção de Deus. Vamos seguir. Eu estou falando da coragem de Paulo para dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que eu estou falando. Então vamos seguir. Paulo sabia sofrer. Quando Paulo escreve para a igreja de Colossos, ele diz assim, ó: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha como Paulo tinha convicção daquilo que ele era e para o que havia sido chamado. Paulo escreve para os irmãos de Colossos e ele diz assim, ó: estou alegre, feliz, regozijando, é um pouquinho mais do que alegre, né? Regozijar um pouquinho mais do que alegre, por causa de vós. Ele olhava para a igreja de Colossos, e quando você vai estudar a história de Colossos, é aquela igreja lá que ele manda Onésimo voltar para falar com o seu senhor Filemão. Foi lá, aquela igreja lá que deu muito trabalho para ele. Mas ele olhava para a igreja e dizia assim: irmãos, eu estou feliz por vocês, muito feliz por vocês. Agora, a minha carne sofre, e tem sofrido bastante. Nós sabemos que a história de Paulo foi essa, sofrimento na carne. Mas aí ele diz assim: sabe por que essa é a minha alegria? Porque eu fui escolhido por Deus para cumprir o resto das aflições de Cristo. Olha que privilégio é esse? Coisa boa, né, pastor? Ser crente, meu irmão, fazer a obra de Deus Jesus começou a obra e eu estou continuando. Então ele começou o sofrimento, eu também continuo no sofrimento, mas com o privilégio de dar continuidade no sofrimento de Cristo. E Paulo está tratando disso. Olha a saúde espiritual deste servo de Deus. E nós, às vezes, chegamos naquele momento, mas se para ser crente, para passar por tudo isso, aí a gente começa a se abalar, né? É porque, às vezes, muitos de nós não tivemos algumas oportunidades, ou quem sabe nem ouvimos algumas experiências, mas eu, por exemplo, vivi muita experiência de sofrer pelo amor
a obra de Deus. Viu uma igreja de um barraco pegar fogo, porque o povo não gostava da igreja, a igreja que meu pai pastoreava, não gostava dos crentes, foram lá e botaram fogo no barraco. E aí eu falei, pai, o senhor não vai dar parte? Ele disse, não, meu filho, isso aí é com Deus, não é comigo. Hoje eu entendo porque ele falou aquilo para mim. É porque ele entendia que ele estava continuando, por amor à palavra, o sofrimento de Cristo. Hoje a gente às vezes blasfema até por causa de uma dor de cabeça. Reclama porque está chovendo, ou porque está muito sol, ou porque furou o pneu do carro. A gente reclama por tudo. E não conseguimos fazer com que a nossa saúde espiritual seja maior do que o sofrimento que nós passamos. Paulo era capaz de cantar quando havia motivos para chorar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, para a gente não perder a linha. Nós estamos falando da coragem do homem que disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha a saúde desse homem de Deus. A Bíblia, Paulo nos ensina o quê? Quando ele foi preso, em Filipos, ele tinha pelo menos 5 motivos para chorar. Primeiro motivo, a mudança de itinerário. Porque a Bíblia diz que ele já estava com o itinerário pronto, já estava com tudo arrumado, está só esperando o dia amanhecer para ele viajar. À noite, o anjo aparece, ele tem uma visão, melhor dizendo, à noite ele tem uma visão e ouve uma voz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Primeiro motivo para chorar, mudança de itinerário. Você já imaginou, você faz todos os planos para viajar para Cuiabá, e aí chega uma pessoa que diz, não vai para Cuiabá não, vai para Sorriso. Foi isso que aconteceu com ele. Mas ele não chorou. Segundo, para onde ele ia, ele tinha casa, tinha conforto, tinha tudo. Mas quando ele chega em Filipos, não tinha nada. Ele teve que orar na beira do rio. Mais um motivo para chorar. Oh Deus, o Senhor me manda fazer a sua obra e tem coragem de me colocar aqui num lugar que não tem nenhum quartinho para orar, vou ter que orar na beira do rio. Mas ele continuou firme, saúde espiritual. Terceiro, ele libertou uma mulher em Filipos de um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Por causa dessa libertação, ele foi condenado. E quarto, na sequência, ele foi injuriado e açoitado. E finalmente, ele foi preso, encarcerado, com os pés e mãos atadas. Então ele tem 5 motivos para chorar. Chegar lá no caso e falar, Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é meu Deus, eu te sirvo há muito tempo, o Senhor sabe que eu faço a tua vontade, agora eu vim parar aqui na prisão, logo agora que eu vim pregar a tua palavra, o Senhor já mudou meu itinerário, agora me manda para cá. Se fosse o Melquisedeque, ia fazer esse tipo de oração. Mas a saúde de Paulo era de dar inveja, se é assim que a gente pode dizer, né? Ele chega lá, a Bíblia diz, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A nossa harpa tem um hino que diz assim, ó: se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres, até a celeste mansão. Aleluia. Mas para cantar na hora de aflição tem que ter uma saúde espiritual. Porque se não tiver, não vai cantar. E nem vai orar. Vai blasfemar. Quando ele escreve, depois que ele sai de lá, quando ele é preso em Roma, aí ele vai escrever para a igreja de Filipos. E quando ele escreve para a igreja de Filipos,
ele diz assim: minha igreja, minha coroa, minha alegria. Meu irmão, como é que você vai falar que aquele povo que te fez sofrer tanto é a sua alegria? Mas ele falou, porque ele tinha saúde espiritual para isso. Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu continuar falando, eu vou abrir um parênteses para dizer: o que Deus quer de cada um de nós é que pela sua palavra nós tenhamos saúde espiritual para continuarmos combatendo o bom combate. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mais uma vez, Paulo está preso em Roma. Os estudiosos dizem que ele não voltou mais a Filipos. Aí então ele escreve o final da sua carta, e no final ele diz assim: dou graças a meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo com alegria. Se fosse eu, Jesus, muito obrigado, porque aquela igreja de Filipe está lá, mas que ficou difícil, ficou. Essa ia ser minha oração, pode acreditar, né? Mas Paulo tinha saúde suficiente, aleluia, e ele chega lá e diz com alegria, sempre com alegria, fazendo orações por todos vós, e ainda agradecendo a vocês pela cooperação no Evangelho. Então vimos aqui que Paulo tinha saúde espiritual de tal forma que ele era capaz de cantar quando havia motivos para chorar. Paulo era capaz de transformar o sofrimento em um instrumento de encorajamento para os irmãos mais fracos. Meus irmãos, tem umas coisas que a gente não consegue entender bem. Só mesmo o homem natural não entende, só pela palavra de Deus. E aí, eu vou falar aqui, vou repetir uma palavra que eu falei na terça-feira passada, quando eu estava dando estudo lá na sede. O nosso pastor presidente, pastor Eurico, de quem eu trago a saudação para os irmãos e um abraço, que ele sempre recomenda que eu traga para os irmãos. E faço com muita alegria. O pastor Eurico, ele dizia para a gente assim, o pastor Tassiano, se lembra, talvez você também se lembre, ele dizia: irmão, quando eu vou visitar o evangelista Enildo, eu volto renovado. Lembra que ele falava isso? O evangelista Enildo teve aquele problema de câncer e faleceu, mas o pastor sempre falava isso: eu vou lá visitar e quando eu volto renovado. Não tem como ficar triste perto dele, porque a gente sente a alegria de espírito que ele tem, que hoje eu vou traduzir por saúde espiritual. Pensa numa coisa boa, você chegar perto de alguém que tem saúde espiritual. Eu não sou muito velho, né? Mas eu já passei dos 60. Eu não vou falar o resto dos 60 porque ninguém ficar assustado, né? Dá 66. Aí... Mas eu sou da época em que a gente cumprimentava o porteiro e falava língua estranha. Chegava no culto doente, quando dava a paz do Senhor para o porteiro, ficava curado. Que negócio é esse que acontecia naquela época e que acontece hoje também? É só a gente querer, é só colocar a saúde espiritual em dia que vai acontecer. O nosso problema é que nós não queremos batalhar para a nossa saúde espiritual ficar em dia. Porque se tiver em dia, a gente cumprimenta o porteiro está com a saúde espiritual bem, eu chego doente, a paz do Senhor, pronto, fiquei curado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Sai de casa meio triste, acabrunhado, vou para a igreja hoje porque é terça-feira e é quarta-feira, ainda vou ter que ouvir aquele pastor Pretinho mais de novo, o pastor convidou ele, eu vou ter que ouvir de novo, e lá vem de cabeça baixa, triste, aí quando chega aqui cumprimenta o porteiro, esquece do Pretinho e dá glória a Deus, aleluia. O que é
isso, irmão? Aleluia. Saúde espiritual. É o que Deus quer que nós tenhamos. Aleluia. Aleluia. O mundo olha para nós e quer ver estampado em nós esta saúde. Verdade. Aí o pecador vê isso em nós. Como é que é lá na tua igreja? Você passa a mesma prova que eu, você luta igual a mim, come arroz e feijão igual a mim, enfrenta o mesmo sol, aqui, no caso aqui, a mesma enxada, e está sempre alegre. Glória a Deus. Eu quero conhecer o seu Deus. Você nem pregou, você nem falou, mas a sua saúde contagiou alguém que está doente. E quem está doente quer saúde. E aí você diz, vai lá na minha igreja, que você vai ver onde é a fonte da minha alegria. Aleluia. A saúde que eu tenho. Glória a Deus. Bendito eu sou. Aleluia, oh glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos seguir mais um pouquinho. Não vai dar para terminar não, mas a gente vai mais um pouquinho. Paulo era capaz de transformar o sofrimento em um instrumento de encorajamento aos irmãos mais fracos. Quando Paulo recebe a notícia da igreja de Filipos, os irmãos mandam para ele uma notícia lamentando os problemas que Paulo teve, queriam até chorar por ele. Tem um trecho que eles dizem mais ou menos assim: por causa das dores, do sofrimento, Paulo, se tem alguém para ir para o céu, é você. Aí Paulo responde para eles assim, ó: ninguém pensa que eu tenha conseguido o que vocês acham que eu consegui. Prossigo para o alvo pelo me faltou aqui o versículo, me lembrando. Pelo prêmio, obrigado. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação em Cristo Jesus. Ou seja, vocês estão pensando que o sofrimento está me entristecendo? Eu estou alegre e não acabou não. Ainda tem mais coisa para eu passar. E eu continuo alegre. Aleluia, oh glória. Com isso nós aprendemos que o fogo é a prova do ouro, mas aqueles que são servos de Deus, eles são provados pelas adversidades da vida. É aí que nós demonstramos a nossa saúde espiritual. Nenhuma pedra preciosa pode ser polida se ela não for friccionada. Nenhum homem de Deus será aperfeiçoado se ele não passar pela provação. Paulo, então, sabia fazer uma leitura positiva de tudo que acontecia na vida dele. Eu acho isso aqui muito interessante, sabe por quê? Porque eu já ouvi muitas pessoas, eu confesso para os irmãos que eu não sei fazer isso. Não aprendi a fazer isso. Mas eu conheço muitas pessoas que fazem bem feito. É só passar por uma tribulação que ele começa a fazer a leitura negativa. Eu acho que Deus não está comigo não. Tem alguma coisa. Aí ele lembra do diabo. De vez em quando eu falo isso lá, não. Às vezes a pessoa está indo muito bem, ele lembra do diabo, pronto, acabou tudo. Aí, irmão, eu acho que o inimigo, irmão, nós somos servos de Deus. Se somos servos de Deus, nós não temos por que nos queixar. A nossa saúde espiritual não permite isso. Muito pelo contrário. Quando tem um ditado aí fora, que até vale a pena falar ele aqui, ó: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se existe alguma tribulação, e eu não gosto muito de ditado não, principalmente quando eu estou pregando, mas só para a gente compreender um pouquinho isso aqui, ó: se a tribulação está vindo na minha vida, é porque eu estou muito bem com Jesus. Essa é a leitura que a gente tem que fazer. Porque se eu não estiver bem com Jesus, não tem tribulação. Não tem. É tudo de qualquer jeito, tudo vai. Aí, testemunho que a irmã contou aqui, ó.
No momento da aflição, oh Jesus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é quem resolve o meu problema, o Senhor, olha aí. Imagina se ela fosse reclamar. Ai, isso é coisa do inimigo mesmo. Aí, ó, o acidente aqui, olha o diabo que ele fez. Ela estava chorando até hoje. Né, irmã? Irmão, a saúde espiritual nos faz fazer uma leitura positiva da prova, da tribulação, e aí a gente diz assim: tudo que está acontecendo aqui é para a glória de Deus. Foi isso que Jó falou no momento mais difícil da vida dele. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, oh glória. Foi assim que Maria reagiu quando ela recebe uma notícia difícil de entender, porque a notícia que o anjo dá para ela é difícil. Você é uma moça crente, fiel, vai aparecer grávida. Primeiro problema. Segundo, essa pessoa que vai nascer só vai ficar contigo por um dia. Terceiro, ele vai morrer e você vai ver, olha só. É muita coisa ruim, não é? Pior que é o ruim misturado com o bom e não dá para identificar. Maria juntou aquilo tudo e disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia! Oh glória! Rabacana, rabaxurianda. Aleluia! Glória a Deus! Que nós possamos, irmãos, vou parar por aqui. Aleluia! Que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo a ter uma saúde espiritual. Como é que nós temos saúde espiritual? Regando a nossa vida, a nossa alma, com a água limpa da palavra, estercando a nossa, eu estou falando uma linguagem que dá para todo mundo entender aqui, né? Estercando a nossa alma com o poder do Espírito Santo. Aleluia! Isso vai nos dar força para vencer as provações, para vencer as tentações, e ao invés de reclamarmos, glorificarmos ao Senhor Deus que nos escolheu. Aleluia! E não nos escolheu para pouca coisa. Paulo disse aqui, eu falei e vou repetir, ele nos escolheu para darmos continuidade à obra que Jesus começou. E a obra que Jesus começou foi com espinhos, foi com provações, foi com lutas, e nós fomos escolhidos. Ele olhou para mim. É Deus. Melquisedeque, Glória a Deus. eu confio em você, e você vai continuar o meu sofrimento. Daciano, confio em você, você continua o meu sofrimento. Jonatas, eu confio em você, e você continua o meu sofrimento. E ele foi entregando o presbítero Jean, eu confio em você, e continua o meu sofrimento. E ele foi entregando a cada um de nós uma parte deste labor glorioso. Mas aí no final, eu e vocês, todos nós, com saúde espiritual, podemos dizer: combati o bom combate. Aleluia. Glória a Deus. Lá fora eles estão apavorados, porque não tem saúde, mas nós temos. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Mas antes de combater o bom combate, a gente diz assim, ó: prossigo para o alvo, pelo prêmio, agora esqueci, da soberana vocação. Aleluia. Aleluia. Está difícil? Prossigo para o alvo. Aleluia. Está apertado? Prossigo para o alvo. Estou chorando? Prossigo para o alvo, porque lá me espera a coroa da vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Meus irmãos,
Vamos agradecer ao Senhor Deus, pedir ao Senhor que Ele nos conceda graça para que nós possamos manter a nossa saúde espiritual. Aleluia. Aleluia. Quem tem saúde espiritual glorifica, quem tem saúde espiritual adora, quem tem saúde espiritual vive sempre. Aleluia. Aleluia. Diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos. Te adoramos, Pai, por esta oportunidade feliz que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui ministrando a Tua palavra aos nossos corações. Queremos te pedir nesta hora, ó Deus, que nos conceda a graça para que nós possamos conservar o espiritual e assim glorificarmos o Teu nome em qualquer circunstância de amor e de bondade. Nesta hora eu quero te suplicar, meu Senhor, despede-nos da Tua paz, leva-nos para os nossos lares, guardados e acampados com os Teus anjos, os trabalhos que seguem nesta congregação, que o Senhor possa continuar derramando da Tua glória, do Teu poder. Continua abençoando o Teu servo, o pastor Tassiano, com todos aqueles que o ajudam neste lugar. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre nós. Aceita a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos querem receber a bênção do Senhor? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. Todos dizem amém.